Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer um gráfico de termômetro. Então vamos ver aqui na prática, vocês vão ver que é bem interessante esse gráfico, né? Nós temos aqui o painel, né? Que nós vamos montar de certa forma simples, mas a situação em si do gráfico é bem interessante. Então, por exemplo, aqui nós vamos colocar valores e dependendo dos valores, nós vamos criar uma regra que se esse valor ficar menor que 40%, esse termômetro ele vai ser preenchido por uma cor mais clara. Se o valor ficar entre 40% e 75%, essa cor ela vai ficar um pouquinho mais escura. E acima de 75% vai ficar uma cor escura. Tá ok? Então, nós temos também aqui um total, a média, o valor restante, a meta e o realizado. E aqui vai apenas demonstrar esses valores. Então, como que nós vamos fazer isso? O total, ele vai ser a soma desses valores aqui. A média vai ser a média também desses valores aqui. Ele mostrou esse erro porque ele está falando que divisão por zero não existe. Então, nós vamos colocar aqui no início a função se erro. E aqui no final, nós vamos colocar aspas, para se não tiver valor, ele não mostrar nada. Prontinho. Aqui no restante, o que o restante ele vai fazer? Primeiro nós vamos colocar aqui a meta. A meta vai ser de 120 mil. E o restante vai ser a meta dividida pelo total. Então, se eu tenho um valor ali em janeiro, por exemplo, de 10 mil, aí ele mostra que eu tenho um restante aqui para utilizar de 110 mil com relação à meta. E o realizado vai ser esse valor total dividido pela meta. E aí nós temos aqui a porcentagem atual. E agora nós vamos criar aqui a nossa regrinha para podermos inserir o nosso gráfico. Então aqui vai ficar assim. Se o valor realizado, se ele for menor, se o valor realizado ele for menor que 40%, ele vai escrever para mim o próprio valor realizado. Caso contrário, ele vai escrever não dispe, que é o que não tem nenhum valor. Então, aqui está como geral, a gente joga aqui a porcentagem. Então, olha lá, está menor, então ele escreveu o menor aqui. Agora aqui, no médio, nós vamos ter duas condições. Então, nós vamos utilizar o se e o i. Então, se o valor realizado for maior ou igual a 40%,
e o valor realizado for menor ou igual a 75%, ele vai me escrever o valor realizado. Caso contrário, não DISP. E no alto, se o valor realizado for maior que 75%, ele vai me escrever o valor realizado. Caso contrário, não DISP. Ok? Então, ó, se eu pego ali o valor e o meu valor vai aumentando. Olha lá, quando ele passa de 40%, ele vem aqui para o médio. E aí, se esse meu valor continua aumentando, e alcança ali os 75%, passa de 75%, ele vai para o alto. Ok? Então, nós já temos a nossa condição aqui. Só que, peraí, eu acho que eu fiz uma coisa aqui diferente do que eu coloquei aqui embaixo. Por exemplo, eu coloquei I menor, só que aqui eu coloquei igual também. Então, eu vou tirar aqui o igual. Isso, menor. E aqui sim eu coloco maior ou igual. Porque se eu tiro esse aqui, ó, aí ele permanece aqui. Porque aqui ele atingiu exatamente os 75%. Então agora está certinho. Então nós temos aqui já a nossa regrinha criada. Já temos aqui os valores. Aqui nós já podemos até já copiar ali as condições. Então o total ele vai ser, você seleciona e aqui na barra de formas você coloca igual e clica lá no total e dá Enter. Aí o valor vem para cá. A média mensal a mesma coisa, igual, clica ali na média, dá Enter, ele vai para lá. E o orçamento restante a mesma coisa, igual, clica aqui no restante e temos aqui o valor também. Então, representando ali os valores no painel. Agora vamos criar ali o nosso gráfico. Então, nós vamos inserir um gráfico de coluna empilhada, branco, sem ter selecionado nada. Vamos clicar com o botão direito, selecionar dados, adicionar. Nome da série vai ser aqui embaixo e os valores vai ser aqui o nosso valor. Ok. Adicionar, nome da série médio e os valores da série, o valor aqui do médio. Adicionar, nome da série alto e os valores, aqui o alto. Ok. Ok. Temos aqui a nossa coluna empilhada. Vamos clicar com o botão direito, formatar série de dados.
E aqui, ó, na largura do espaçamento, nós vamos colocar 0. Aqui no nosso eixo vertical, vamos clicar com o botão direito, formatar eixo. Aqui no valor mínimo vamos deixar 0. E aqui no máximo vamos colocar 1, que vai representar 100%. Prontinho. Vamos tirar essa linha. Só clicar em delete, tiramos ali a linha. Isso aqui também nós podemos tirar. Isso aqui agora nós podemos tirar. Ok. Vamos reduzir aqui um pouquinho o tamanho dele. Opa. E agora nós vamos colocar aqui o nosso termômetro. Só que vamos fazer o seguinte, vamos buscar ele lá para vocês verem buscando. Nós vamos inserir imagens. Aí você busca lá no seu dispositivo a imagem que você está querendo buscar. Trouxe ela aqui. Perceba que ela tampa todo o gráfico, né? E como que nós vamos fazer agora para conseguir jogar a cor dentro do termômetro? Ela já está selecionada, então é aqui mesmo em formato de imagem. Perceba que nós temos essa opção aqui, ó, remover plano de fundo. Clica nele, ele colore aqui a imagem. E agora você vai mostrar para ele o que você quer que deixe transparente. Então nós precisamos deixar transparente a parte interna do termômetro. Então nós vamos riscar a parte externa, porque a parte externa nós queremos que continue branco. Então a gente clica aqui, ó, em marcar áreas para manter. E aí é só você ir riscando que ele vai tirando para ficar só o que você quer manter. Prontinho. E aí você clica aqui, ó, em manter alterações. Olha lá. Então já deixou aqui o termômetro transparente, né? Só que agora nós vamos mudar a cor aqui do nosso gráfico, né? Da nossa coluna empilhada. Então, por exemplo, vamos tirar aqui alguns valores. E aí, essa cor menor, abaixo de 40%, nós vamos deixar aqui com um laranjinha claro. À medida que a gente vai aumentando ali as cores, opa, vamos ver aqui. Lá, com ele aqui no médio, aí nós vamos lá e vamos colocar um laranjinha mais escuro aqui. E com o valor no alto, aí nós vamos colorir com um mais escuro. Prontinho. E vamos deixar ele no 100%. Isso. Para a gente poder colocar ali no tamanho do gráfico. Acho que esse tamanho tá legal. Então nós já temos ali o gráfico na medida certa, ó. Então se a gente tira aqui alguns valores,
Olha lá. O gráfico ele vai sendo preenchido. Vamos lá, conforme vai aumentando. Olha lá, encheu. Diminuiu. Preencheu. Preencheu. Então, viu que interessante, pessoal? Então, você tem um gráfico de termômetro. Conforme vai aumentando os valores, o termômetro vai sendo preenchido. E conforme ele vai aumentando ali o valor, ele vai ficando mais escuro a tonalidade. E vamos pegar aqui, ó, vamos inserir uma caixa de texto aqui. E vamos colocar aqui a porcentagem para aparecer ali em cima. A gente centraliza. Negrito. Vamos aumentar um pouquinho. Legal. E vamos tirar aqui o contorno, né? Olha lá. E aí, o que vocês acharam? Acredito que vocês tenham gostado aí do gráfico de termômetro. Bem interessante, né, pessoal? Ó, e aí ele vai mudando ali a sua estrutura. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.